As dúvidas que eu mais recebo a respeito da vacina do diabetes. Doutor, quando eu posso tomar essa vacina? Quando vai estar disponível para compra? Por que demora tanto? Hoje eu vou estar explicando em detalhes como é que funciona todo esse processo. Então, se você gostou desse tema, não esquece, fica comigo até o final. E antes, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu sou o Dr. Eduardo Caldeira e você está no canal O Futuro da Face. Essa é uma pergunta muito comum. Aonde eu compro essa vacina? Como que eu faço para tomar essa vacina? É uma dúvida da maioria das pessoas. E hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona todas as etapas de uma pesquisa desse tipo, aonde envolve novos medicamentos, no caso, uma vacina, como é que é feito, quais são as etapas, quais são as regras principais. Para a gente poder entender, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, num projeto científico. Quando a gente pensa num projeto, nós temos que sempre elaborar algumas etapas. Uma das etapas é: qual é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? E aí eu inicio então um projeto científico. E por que tem que seguir regras? As regras, elas são padronizadas internacionalmente. É claro que cada país tem algumas mudanças nessas regras, mas normalmente segue um padrão mundial. E essas regras são importantes porque são uma segurança para o próprio paciente. Imaginem só se a gente, de repente, fizesse um trabalho sem testar e já fornecesse isso para a população. O risco seria muito grande. Então, quando a gente faz uma pesquisa, normalmente existem etapas a se seguir. E cada etapa é regulada por órgãos e agências, sejam públicas ou sejam até de pesquisa. Então, nós temos que seguir todas as etapas e regras. Por exemplo, quando fizemos então o projeto, temos o objetivo, vamos ter a análise então de substâncias, nós vamos testar essas substâncias para ver os efeitos positivos e também os negativos. A primeira etapa a ser cumprida num projeto onde desenvolve-se uma vacina é chamada de fase experimental. É quando simulamos uma situação mais próxima do ser humano, para então podermos ver com segurança se aquele tipo de vacina, se aquele tipo de novo medicamento reage de forma positiva e também quais são os possíveis efeitos colaterais. Nós imitamos uma condição mais próxima da realidade, para que possamos então testar com toda a segurança esses efeitos. Dentro da fase experimental, eu preciso ter todas as possibilidades. Então eu tenho que ter um grupo que não recebe nenhum medicamento. Depois, eu tenho que ter um grupo que tem uma condição pré-doença, por exemplo, no caso do diabetes, um pré-diabetes e que recebe o tratamento. Depois, eu preciso ter um grupo já constatada a doença, ou seja, onde já eu tenho a condição diabética e recebe também o tratamento. Ou seja, dentro da fase experimental, eu tenho que ter todos os tipos de condições. E aí eu consigo
avaliar em cada um desses grupos quais foram os efeitos, ou seja, todos os efeitos positivos e também os negativos. Além disso, eu preciso ter um controle muito rigoroso da dieta, do consumo de líquidos, do peso, ou seja, existem inúmeros detalhes dentro de tudo isso e que precisam ser totalmente seguidos. Vocês estão entendendo como o processo é demorado? Então, nós precisamos ter todas as respostas para aquele objetivo inicial. Além disso, eu preciso que o avaliador não tenha conhecimento de nenhum grupo, ou seja, o avaliador da pesquisa, ele não pode saber qual foi o grupo saudável, qual foi o grupo com pré-diabetes que recebeu o tratamento e qual foi o grupo já diabético e que também recebeu o tratamento. E por que é necessário isso? Para que não haja nenhum resultado tendencioso. Ou seja, quando o avaliador conhece o grupo, ele pode ter uma tendência de ver um resultado positivo se for um grupo tratado. Então, para que não haja esse problema, normalmente o avaliador ele não tem conhecimento nenhum sobre essa informação. E isso é mundial. A maioria das pesquisas sérias, elas levam em consideração exatamente isso, que o avaliador não tenha conhecimento dos grupos estudados. Esse é um fator importantíssimo. Ou seja, eu segui todas as regras, eu apliquei a medicação, eu fiz todos os critérios necessários e que são regras nos órgãos que vão nortear a pesquisa e eu tenho o resultado. A partir desse resultado, eu vou submeter à publicação, ou seja, à divulgação pública desses resultados. Normalmente, eu tenho que passar por uma avaliação de pesquisadores externos. Esses avaliadores externos vão checar se aquela pesquisa seguiu exatamente todos os critérios. E a partir daí, eles aprovam para uma divulgação em meios científicos, que podem ser revistas científicas, que podem ser congressos internacionais. A partir daí, eu tenho a fase experimental totalmente executada e com resultados publicados.